A nossa querida amiga, ali no canal do TikTok, né, aqui no canal do TikTok, ela nos deixou uma pergunta correlacionando a fibromialgia com a sensibilidade mediúnica, com a sensibilidade espiritual, né? Bom, o assunto é um tanto complexo e poucos minutos talvez não façam jus, né, à, à essência, à etiologia de tudo aquilo que deveria ser dito em respeito ao assunto. Nós podemos dizer em poucas palavras, resumidamente, que a fibromialgia, né, a sua causa para a ciência ainda é uma nebulosa, né, ainda é algo, uma incógnita. Costumeiramente, a fibromialgia, a maior porcentagem, acontece com as mulheres e traz na sua sintomática, né, dores no corpo, principalmente dores de cabeça, dores nas pernas, no lombar, na cervical. E nesse ponto, como ocorre no campo neurológico, na mente, né, na mente em conexão com os neurônios, com o cérebro, uma preocupação decorrente se torna uma preocupação decorrente em lidar diariamente com a dor, o próprio campo cerebral utiliza-se de recursos energéticos, né? A chamada energia psíquica, né? Que foi estudada pela psicologia analítica, também estudada pela psicanálise, acaba tendo um grande dispêndio de energia. E como essa energia é dispendiosamente canalizada para compensar as dores crônicas e generalizadas no corpo, falta energia para a memória, falta energia para a atenção, falta energia para as tarefas de casa. Bem por isso chamado, né, que dizem muitos os estudiosos, principalmente no campo da medicina, que a pessoa que tem fibromialgia possa sofrer do chamado nevoeiro mental. O que é o nevoeiro mental? A mente está nublada, não consegue ter um discernimento razoável de tudo o que deva ser lembrado, anotado e principalmente coisas eclodem, emanam do inconsciente que deveriam ser esquecidos, mas que o gatilho da dor ativa no psiquismo, no cérebro, gerando então um efeito generalizado de desconforto e estresse. Bom, até agora falamos, né, um pouco da observância, né, na sua parte clínica, na sua parte da psicanálise clínica, né? Podemos dizer muito ainda que a fibromialgia causa algumas disfunções no corpo, alguns distúrbios alimentares, alguma alteração do sono, irritabilidade, né? Enfim, problemas nas funções sexuais, tudo isso geram consequências da fibromialgia. Tem o seu tratamento, né? O tratamento para a dor, tem o tratamento terapêutico, o tratamento catártico, né? De a pessoa, a paciente fala, relata, coloca para fora os seus anseios, os seus traumas, isso traz um alívio emocional muito grande. Mas na questão espiritual que nos perguntou, há duas correntes de pensamentos. Uma que diz que a fibromialgia seria, né, uma lembrança espiritual no inconsciente profundo de uma dor sofrida ou dores sofridas, realmente dores físicas plausíveis, táteis, orgânicas, fisiológicas, motoras em existências passadas. E como uma vida de muitas dores, por exemplo, pessoas que se acidentaram, caíram da carruagem, caíram rolando morro abaixo da carruagem, sofreram danos por violência, violência sexual, violência emocional, né? Ou violência desmedida, né? Nos grandes duelos do passado. Então, esses atos de violência que geraram dor ficaram no IE, inconsciente espiritual profundo, né? IEP, né? Inconsciente espiritual profundo. E quando a pessoa retorna à reencarnação, mormente naquela mesma faixa etária que tinha vivido essas dores em existências passadas, é o chamado gatilho espiritual profundo, o clichê de memória.
e a pessoa começa a reviver nos painéis do inconsciente essas dores de existências pregressas. É então que o tratamento espiritual, que a água fluidificada, que o passe, que a oração, que a mentalização, as lives, né, que nós fizemos voltados à espiritualidade, à terapia da alma, à psicologia dos espíritos, vai aliviando esses sintomas. É por isso que muitas mulheres assistem à live terapêutica, começam a assistir com dor e quando chega ao final da live, depois de acompanhar passo a passo a terapêutica à distância, sentem alívio, porque ressignificou a dor no espírito, aliviou a tensão emocional e conseguiu tratar de uma dor que estava na causa, na alma, no espírito. Outras correntes de estudiosos dizem que a fibromialgia seria também um efeito da mediunidade de incorporação, que são as pessoas que incorporam espíritos. Nós outros somos um médio de incorporação desde os 16 anos de idade. Isso não nos impediu de estudar a psicanálise, de tocar a vida, mas nós sabemos, nós trabalhamos por cerca de 10 anos num centro espírita especializado em desobsessão, numa cidade vizinha, e eram cerca de 6 a 10 a 12 comunicações por sessão. Então nós sabemos o que era sentir no próprio corpo as dores do outro, do espírito. Então isso, se fosse levado a efeito meramente pelo estado científico, geraria um efeito, uma clínica, né, um diagnóstico de fibromialgia. Porque quando o médium de incorporação dá a vazão de um espírito sofredor que sofreu um acidente, ele manifesta no órgão correspondente uma dor somática, psicossomática, uma dor absorvida. Porém, nos casos de médium de incorporação, a dor cessa quando cessa a comunicação via mediúnica. Mas, porém, alguns médiuns de incorporação que desconhecem tal faculdade, tanto homens quanto mulheres, vivem tomando analgésicos, vivem lidando com dores crônicas que vão no clínico, que vão nos especialistas, pneumologistas, todos os médicos em suas especialidades e não acham, através de exames laboratoriais, a causa de sua dor. E muitas vezes essa dor é uma dor psicossomática. O que faz o médium de incorporação, de passagem, de dar vazão mediúnica? O seu perispírito, que é o corpo espiritual, se afasta por cerca de alguns milímetros do corpo fisiológico. É uma coisinha mínima que ele se afasta, que ele expande, mas o suficiente para apreender, através de liames fluídicos, os registros emocionais, perispirituais e psíquicos dos espíritos sofredores. E nesse ponto o que ocorre? Ele absorve a dor a fim de extirpar um débito do passado e a fim de, sentindo a dor do outro, fazer a caridade. Então é importante um autorreconhecimento. Você que passa pelo fenômeno da fibromialgia, né, mulheres que passam muito, né, homens em menores casos, mas as mulheres, comecem analisando essencialmente a sua alma. Comece revisitando os traumas junto a um terapeuta, junto a um centro espírita, junto às nossas lives terapêuticas que nós fizemos nos horários a partir das 11 da manhã e a partir das 18 horas no fim de tarde. Sempre, acaba ocorrendo sempre 11h30, próximo ao meio-dia, sempre às 18h30, 18h35, devido aos compromissos a serem atendidos. Mas comece a trabalhar o seu espírito. E você verá muitas melhoras, tenho certeza, porque irá ressignificar o que sente na alma e equilibrar sobejamente o que guarda no psiquismo. O psiquismo, segundo os estudos metapsicológicos, é a reunião, a reunião, né, a agremiação dos fenômenos psíquicos. Então, muito do que tua mente pensa, o teu corpo sente. E muito do que o teu corpo sente é uma resposta do teu espírito. E muito do que teu espírito coloca para fora são dores, nuances da alma, como dizia Nietzsche, as nuances da vida que precisam ser trabalhadas, equalizadas e acalmadas no coração. Se for médium, aos poucos, estudando, aprendendo, ressignificando, se doando, as coisas se apaziguam. Desejamos votos de paz.